Olá, tudo bem? Iniciaremos mais uma aula de matemática para que possamos ajudá-los a entender o Enem e ter um resultado positivo nessa prova. Trabalharemos um pouco com conjuntos, diagrama de Venn, porém, esse conteúdo é um conteúdo mais tranquilo, pois conseguimos aproximar muito do nosso cotidiano. Então, ele faz um pouco mais de sentido, como diferente de algumas matérias abstratas da matemática, ok? Vamos ver a habilidade e os conteúdos que serão vistos nessa aula. Primeiro, falaremos de conjuntos, diagramas de Venn, e a competência que iremos desenvolver seria uma competência que pudesse dar significado aos números, reconhecer em contextos sociais, e trazer isso para alguma intervenção que pudéssemos realizar nos exercícios. Vamos ver a primeira situação que temos desses exercícios de conjuntos. É uma situação de um time onde representa a quantidade de jogos nesse gráfico. Vamos ler o enunciado. É comum representar determinadas situações através de gráficos de barras, de setores ou de segmentos. Por exemplo, o gráfico de setor abaixo representa o número de vitórias, empates e derrotas de um time em 40 partidas disputadas. Vamos grifar essa parte para que não tenha necessidade de retomarmos o enunciado. Com base nesse gráfico, o número de vitórias, empates e derrotas desse time foi de 40 jogos. Podemos reparar que esse gráfico representa e destaca o número de vitórias, o número de empates e o número de derrotas desse nosso time. Tenho 40 jogos dentro desse gráfico, desse setor, ok? Porém, não podemos afirmar se não existirem informações. Não posso afirmar que número de vitórias é igual de empates ou que derrotas é menor que vitórias, se não houver uma justificativa. Mas se repararmos bem, existe um X aqui fora, ele sai desse pontinho e vem até esse. Eu tenho outro X aqui, outro X aqui e assim sucessivamente. Percebemos que para dar uma volta completa, eu teria necessidade de andar 5x. Se a minha circunferência tem 5x e dá uma volta completa, e nós temos 40 jogos, significa que foram divididos em 5 partes iguais. Consequentemente, cada parte representa 8 jogos. Agora, eu tenho informação suficiente para provar que a quantidade de jogos, empates e vitórias um é maior do que o outro, ou um é igual ao outro. Sem essas informações, não teria como, pois não podemos ir pelo desenho. Precisamos de argumentos para isso. Primeira situação, vitória. Isso daqui representa 1x e essa outra parte mais 1x, totalizando 16 vitórias. Nas derrotas, nós temos apenas 1x, ou seja, 8 derrotas para esse time. E o empate, eu tenho mais 2 setores, cada um representa x, então eu tenho 16 empates. Ok? Então agora eu posso afirmar que o número de vitórias é igual ao número de empates e a derrota é a metade da vitória. Tranquilo? Vamos às alternativas. Vamos por eliminatória.
Se eu tenho 16 vitórias, descarto a B, a C e a E. Se eu tenho 16 empates, descarto a D, sobrando apenas a alternativa A. Veja que é uma questão tranquila, só teria necessidade de reparar nas incógnitas X. Questão 2. Uma pesquisa realizada com pessoas em uma pizzaria revelou que destas, 70 gostam de pizzas salgadas. Vamos destacando as informações importantes. 50 gostam de pizzas doces, 20 gostam de pizzas salgadas e doces. Quantas pessoas foram entrevistadas? Antes de começar a resolver, eu preciso fazer uma ressalva em relação a este E. Na matemática, o nosso E, ele quer dizer, nesse caso, que quem gosta de pizza salgada e doce gosta das duas, ok? Um pouco mais para frente, trabalharemos com o OU. E OU, nessa parte de conjuntos, fará muita diferença. Porém, nesse momento, ele não se enquadra. Para que possamos usar isso, precisamos lembrar dos diagramas de Venn, que seriam bolas, para que pudéssemos colocar as informações. Jamais esqueça de pessoas que não gostam da situação que está sendo resolvida. Nesse caso, como a pesquisa foi feita numa pizzaria, não teremos pessoa fora do nosso diagrama. Então, começamos. 20 pessoas gostam de salgadas e doces. 70 pessoas gostam de salgadas e 50 pessoas gostam de doce. A recomendação é iniciar por pessoas que gostam dos dois sabores, pois uma pessoa que gosta de pizza salgada, ela é computada nesse ponto e ela também é contada nesse momento. Ou seja, essa pessoa que gosta de pizza salgada, ela se enquadra em pessoas que gostam de salgadas e doces, e ela também se enquadra em pessoas que gostam de salgadas. Ok? Por isso, iniciamos o nosso exercício pela intersecção. Então, podemos descartar essa informação e fica o seguinte: 70 pessoas gostam de pizzas salgadas. 70 pessoas, pizza salgada. Veja que eu estou destacando o diagrama das pizzas salgadas. Dentro desta bolinha, eu preciso que apareça 70 pessoas. Se você reparar bem, eu já tenho 20 pessoas. Para que feche 70, eu teria que somar 50 pessoas, totalizando 70 pessoas. Então, posso descartar esses 70. Com as doces, funciona da mesma maneira. Nessa bolinha da pizza doce, eu tenho que ter 50 pessoas. Se você reparar, eu já tenho 20. Para completar em 50 pessoas, eu teria que ter 30 pessoas. Ok? Perceba que na bolinha doce eu tenho 50 e na bolinha salgada eu tenho 70 pessoas. 20 pessoas gostam das duas pizzas, então elas precisam aparecer nas duas ao mesmo tempo. Eu vou registrar as informações para fazer alguns destaques. Então, essa informação dos 50 eu posso eliminar. Então, isso foi utilizado para a resolução do meu exercício. Algumas informações. 20 pessoas gostam de salgadas
e doces. O que eu posso falar dessas 30 pessoas que estão em doces? Elas gostam somente de pizzas doces. E essas outras 50, somente de salgadas. Por que eu estou repetindo só e somente? Porque são palavras fortes, palavras que precisam ser levadas em consideração. Se somarmos isso, eu tenho 100 pessoas entrevistadas nessa pizzaria. Ok? Então, o diagrama de Venn facilita na hora de tirar essas pessoas que aparecem nas duas bolinhas. Questão 3. O controle de vacinação em uma creche indica que 98 crianças cadastradas, 60 receberam a vacina de Sabin, 32 receberam sarampo e 12 crianças não foram vacinadas. Desta forma, o número de crianças que receberam exatamente as duas vacinas é igual. Então, perceba que, nesse caso, temos as seguintes informações: sarampo, Sabin, crianças não vacinadas. Então, não esqueça das pessoas não vacinadas. E vamos só destacar aqui Sabin, a outra sarampo, e fora dessas bolinhas, crianças que não foram vacinadas. Vou fazer a marcação. Total de 98 crianças, 60 receberam Sabin, 32 receberam sarampo, 12 não foram vacinadas. A minha orientação e a minha sugestão é que você comece pelas pessoas que não receberam nenhuma das duas vacinas, pois você consegue reparar caso falte alguém aonde eu fiz as marcações do X. E o 12 pode haver um esquecimento, então comece por ele, já que é uma informação dada e bem tranquila. Vamos lembrar que no exercício passado eu comecei pelas pessoas que gostavam das duas pizzas. Aqui eu preciso começar pelas crianças que tomaram as duas vacinas. Mas repare que eu não tenho nessas informações a quantidade de pessoas que receberam as duas vacinas. Então eu começo com uma incógnita no lugar das crianças que tomaram as duas vacinas. E o raciocínio é o mesmo. Dentro dessa bolinha Sabin, eu tenho que ter 60 crianças. 60 crianças. Se eu já tenho X, para que eu possa completar as 60 crianças, então eu tenho que ter 60 menos o que eu já coloquei na intersecção. Repare, uma prova real. Se eu tenho 60 menos X mais X, se eu somar tudo que tem na bola de Sabin, eu corto as duas incógnitas e fica as 60 crianças, ok? Para que haja o entendimento desse 60 menos X. Já em sarampo, ele comenta que tem 32 crianças. Então, eu preciso ter 32 crianças na bolinha de sarampo. Se eu já tenho X, eu ficarei com 32 crianças menos a intersecção, ok? Perceba que não tem mais espaços nas bolinhas e nem fora dele. E eu já utilizei essa informação e essa informação, ficando apenas o total de crianças. E como eu vou usar esse total de crianças? Eu teria que descobrir o seguinte: quantas crianças tomaram só Sabin? Essa primeira informação. Só Sabin. Essas crianças aqui tomaram as duas.
essas tomaram só sarampo e essas não tomaram nenhuma vacina. O total desses valores precisa obrigatoriamente fechar 98 crianças. Então vamos montar a nossa equação. 60 menos x, crianças que tomaram somente Sabin, mais x, crianças que tomaram Sabin e sarampo. Então, veja o destaque do e, Sabin e sarampo. Mais 32 pessoas, menos x, que tomaram somente vacina para sarampo. E mais 12 crianças que não foram vacinadas. O total dessas crianças tem que dar 98, porque são as crianças registradas. Calculando isso, posso eliminar os 2x, um positivo, outro negativo. Posso juntar o 60 com o 32 e o 12, resultando em 104 menos x igual a 98. Posso passar o x para um lado e os números para o outro, resultando 6 igual a x. Posso até tirar uma prova real. Já que estamos estudando, eu tenho 6 crianças aqui, 12 crianças aqui. Se eu tenho que ter 60 crianças em Sabin, aqui ficariam 54 crianças. E se eu tenho 32 em sarampo, eu tenho 26 crianças aqui. Para tirar uma prova real, 54 crianças, mais 6 crianças, mais 26 crianças, mais 12 crianças, 60 com mais 38, 98 crianças. Fecha com o enunciado, tiro uma prova real e garanto a minha questão. Só para retomar e para destacar, pois essa linguagem aparece com frequência, essas crianças somente Sabin. Essa que eu estou fazendo um retângulo, uma figura quadrada, somente sarampo, essas do meio, as duas, Sabin e sarampo, e essas 12 crianças que não tomaram a vacina. Correto? Na questão 3, ele vai dando mais informações, mas o raciocínio é o mesmo. Considere que uma pessoa possui uma única nacionalidade. Então, única nacionalidade é uma informação, acredito eu, que relevante, e que em uma comunidade os indivíduos se dividem em 3 nacionalidades. ABC. Então, ele contextualizou rapidamente e passou as seguintes informações. Se 70 elementos da comunidade pertencem à nacionalidade A. Vou tirar essas informações, senão vai ficar muito poluído. 70 tem nacionalidade A. 420 elementos não pertencem à nacionalidade C. 420 não pertencem à nacionalidade C. E 70% da comunidade são da nacionalidade B. Então, pode-se afirmar que o número de elementos da comunidade é... Repare, vou pensar como o aluno quando eu já induzi ele a trabalhar por diagrama de Venn. A primeira ideia que nós teríamos seria trabalhar por diagrama. Lógico que eu não posso esquecer
das pessoas sem nacionalidade. Começa aí o erro. Considere uma pessoa possui uma única nacionalidade, então não teria pessoas para fora. Ok. O segundo passo seria iniciar por pessoas que tenham as 3 nacionalidades. Não existe essa opção. Depois, pensaríamos em pessoas que tenham nacionalidade A e B, e também eu não tenho essa opção. Se pensarmos em pessoas que tenham nacionalidade A e C, também descarto e descarto. Ficando apenas com os espaços vazios do A, B e C. Então, eu posso afirmar que quem tem nacionalidade A tem somente A. Ou seja, eu posso colocar direto o meu 70 aqui. Ok? Aí ele falou o seguinte: 420 não pertence a C. Essa informação é importante. Uma pessoa que não pertence a C, ela pode pertencer a B? Sim. Ela pode ter nacionalidade B. E ela pode ter a nacionalidade A. Pense comigo. Se eu tenho a nacionalidade A, eu posso mudar essa frase comentando o seguinte: eu tenho nacionalidade A, ou eu posso falar para vocês, eu não tenho nacionalidade C. Também é verdadeiro. Talvez você não saiba qual é a minha nacionalidade, mas é uma afirmação correta. Uma pessoa que tem a nacionalidade B pode também afirmar que ela não tem nacionalidade C. Então, esses 420 que não tem nacionalidade C, você pode pensar em nacionalidade A, que eu já tenho, e pode pensar em nacionalidade B, que eu não tenho. Ou seja, se 70 pessoas têm nacionalidade A, quantas pessoas teriam nacionalidade B para fechar 420? Eu teria 350 pessoas com nacionalidade B. Então, repare, eu não tenho nacionalidade C, estou destacando. Eu não tenho nacionalidade C. Somando esses dois valores, fecha 420. E aí, a última informação, ele coloca o seguinte: se 70% da comunidade tem nacionalidade B e nacionalidade B tem 350 pessoas, qual é o total da comunidade? O total da comunidade seria 100%. E eu teria X pessoas. Veja que ele faz uma associação com a competência, que envolve regra de 3, proporção, que já existe uma aula para que você possa visualizar sobre isso. Eu teria uma regra de 3 e poderia trabalhar com 70x igual a 350 vezes 100. Eu tenho x igual a 350 vezes 100 sobre 70. E eu posso simplificar antes de multiplicar. Posso dividir por 70 dá 1 e dividir por 70 vai dar 5. Sobra 5 vezes 100, 500 pessoas na minha comunidade. Letra E. Correto? Veja que, nesse caso, não sei se teria necessidade do diagrama do Venn, mas veja que ele pode lhe ajudar. Talvez uma tabela, nesse caso, ficaria até um pouco mais tranquilo. Ok? Então, veja que cada situação tem uma maneira de resolver. E se temos várias maneiras de resolver, temos que treinar todas para o dia do vestibular ou do Enem. Possamos
pensar em todas elas. Então isso é ganhar repertório. E o Enem exige muito isso. Veja que são 3 questões. Uma ele deu todas as informações, a outra ele deu uma incógnita e aqui ele deu uma maneira diferente, sem usar o diagrama, podendo usar uma tabela, ok? Vamos para a próxima questão para ver o que vai vir de surpresa. Numa pesquisa com 500 pessoas, então vamos registrar as informações. 50% dos homens entrevistados responderam sim a uma determinada pergunta, enquanto 60% das mulheres responderam sim à mesma pergunta. Ponto. Quando um matemático ele para um enunciado, ele pede para que você faça uma pequena análise. 500 pessoas, metade dos homens responderam sim, 60% das mulheres responderam sim. Eu já consigo, e eu gosto de pensar o seguinte, 50% dos homens responderam não, 40% das mulheres responderam não. Não sei se isso vai fazer uma interferência na minha resolução, mas eu já penso nessa possibilidade. E outra informação é, porém, quantos homens eu tenho e quantas mulheres eu tenho? Isso ele não deixou claro. Damos continuidade. Sabendo que na entrevista houve 280 respostas sim a essa pergunta. Quantas mulheres há mais que homens nessa entrevista? Então veja, a minha pergunta e o meu questionamento, eu percebi que ele não deu a quantidade de homens e mulheres. Então, trabalhar com diagramas, será que é uma boa? Eu vou montar aqui homens, mulheres, e eu não teria como completar essa parte do meio. Para matemática, existem homens e existem mulheres. Eu não teria informação suficiente para colocar aqui no meio. Ou seja, o diagrama de Venn, nesse caso, não é recomendado. Ok? Como faremos essa questão? Vamos pensar numa tabela. Eu tenho aqui homens e mulheres. Se eu tenho 500 pessoas, quantos homens eu tenho e quantas mulheres eu tenho? Eu não sei a quantidade de homens. Se nós não sabemos a quantidade de homens, eu vou colocar X homens. Você pode pensar o seguinte, se eu tenho X homens, eu tenho Y mulheres. Porém, se você colocar um Y, provavelmente você vai ter que trabalhar com duas incógnitas. E a minha sugestão é o seguinte, trabalhe com 500 pessoas e desconte a quantidade de homens. Correto? Então, eu tenho 500 menos X mulheres. Aí ele começa. 50% dos homens responderam sim. 50% de X responderam sim. E 60% das mulheres responderam sim. Com isso, eu chego a 280 respostas sim. Basta eu montar uma equação. Como seria a equação? Deixa eu mudar a cor para facilitar a visualização. 50% dos homens. 50% dos homens pode ser trocado por 0,5x. Da onde veio esse 0,5x? 50%, se simplificarmos e dividirmos R$5 para 10 pessoas, eu terei 50 centavos para cada um. E isso ficaria 0,5x. Pode ser feita a mesma coisa aqui, 0,6
seria o meu 60%. Então, 0,5x mais 0,6, 60% das mulheres. Se eu tenho 500 menos x mulheres, isso vai resultar em 280 respostas. Veja que ele força você a montar uma equação. Talvez você poderia ter montado um sistema, porém, vai cair nessa mesma linha em algum momento na sua resolução. Então, fica 0,5x mais 0,6 vezes 500. Você pode até transformar em fração para facilitar a sua vida. 6 sobre 10 vezes 500. Simplifica por 10, vai dar 300. 300 menos 0,6x igual a 280. Eu tenho 50 centavos. Eu devo 60 centavos. Eu fico com uma dívida de 10 centavos. Passa o 300 para lá. E eu fico com menos 0,1x igual a menos 20. Se eu tenho os dois lados negativos, vou multiplicar por menos 1. Veja que eu já fiz a modificação. Se você não gosta de trabalhar com decimal, não tem importância, mas aprenda a trabalhar com decimal. 20 divididos por 0,1 é você pensar em dividir 20 reais em moedas de 10 centavos. Ou, uma outra maneira, vamos ter várias possibilidades, é 0,1x igual a 20, transforme o 0,1 em 1 sobre 10x igual a 20. O 10 passa multiplicando, x dará 200. Ok? Se eu tenho x 200, x é a quantidade de homens, 200 homens. Se eu tenho 500 pessoas, eu tenho 300 mulheres. Quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas? Quantas mulheres a mais? 100 mulheres. Ok? Então perceba que existe o diagrama de Venn, existem tabelas, e isso você vai ter que fazer análise antecipadamente. Homens e mulheres, tabela. Gostos, gosta do A, gosta do B, diagrama. Então treine essas duas possibilidades e tenha isso guardado para vocês, ok? Espero ter ajudado e bons estudos. Aquele abraço.